Você já pensou em fazer um tour pela Bíblia e conhecer a razão de tudo e as histórias emocionantes por trás de cada livro? Pois bem, hoje eu te convido para iniciar esse tour comigo. Então prepare-se para mergulhar na origem de tudo através do livro de Gênesis. Descubra como o Criador moldou o mundo e como suas profecias continuam ecoando até hoje. Eu sou a pastora Sueli Jerep e este é o canal Tudo de Deus, especialmente para você. Está pronto para começar? Então vem comigo! Gênesis em grego quer dizer origem. E a primeira palavra do Gênesis em hebraico se traduz no princípio. É conhecido como o livro dos começos. E não é difícil de imaginar o porquê. Para quem não sabe, ele conta a história do começo do mundo, da raça humana, o começo do pecado, mas também o começo da promessa da redenção, o começo da vida familiar, de uma civilização humana, o começo das nações do mundo e a origem do povo hebreu. E falando em começos, é interessante observar que Adão começou com Deus e caiu pela desobediência. Abel começou com Deus pelo sangue do sacrifício. Noé começou com Deus por meio da arca. Abraão começou com Deus ao construir altares. No entanto, não deixa de ser também a história do fracasso do homem e da graça de um Deus amoroso providenciando a redenção do mesmo. Você sabia que, segundo a tradição judaica, o livro de Gênesis foi escrito por Moisés? E o próprio Jesus se referiu a Moisés como aquele que escreveu sobre ele? Veja o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, versos 46. Se vós cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. O livro, amados, foi escrito por volta de 1440 a.C. e começa com a criação do universo e em 6 dias. E no 7º ele descansou, por isso abençoou e santificou esse dia. Nos capítulos 1 e 2, vemos que ele formou a luz, o céu, a terra, o mar, as plantas, os animais e, por fim, o ser humano, à sua imagem e semelhança. Adão e Eva foram os primeiros homens colocados no Jardim do Éden, onde viviam em comunhão com Deus. No entanto, eles escolheram desobedecer a Deus e comeram do fruto proibido, o que trouxe o pecado e a separação entre a humanidade e Deus. Com o tempo, o pecado se espalhou e a maldade humana aumentou tanto que Deus decidiu enviar um dilúvio para exterminar todos os seres. Porém, resolveu salvar apenas Noé, a sua família, pois eram justos. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com água e colocou o arco-íris como um sinal dessa promessa. Mais tarde, as pessoas tentaram construir a Torre de Babel e para chegar até os céus, estavam querendo se tornar famosos. Como punição, gente, por sua arrogância, Deus confundiu suas línguas e os espalhou por toda a terra. A partir desse episódio, a narrativa de Gênesis, então, se concentra em Abrão, um homem escolhido por Deus para ser o patriarca de uma grande nação. Deus chamou Abrão para sair da sua terra natal e seguir em fé para um novo lugar e prometeu-lhe uma grande descendência, que através dele todas as nações seriam abençoadas. Abrão sai de Harã com sua esposa Sarai aos 75 anos de idade e leva consigo seu sobrinho Ló, seus servos e seu rebanho. Através da Síria, ele sai com a sua comitiva e chega até a terra prometida, chamada Canaã. Essa terra também é conhecida como a terra que devora seus habitantes de intrigas e conflitos sem fim. É lugar de guerras contra invasores que vieram de longe e de luta entre irmãos. O livro de Gênesis mostra os conflitos pela herança da terra em cada geração, a começar por Ló, que acompanhava Abrão e, de repente, se separa de seu tio por causa de desavenças entre os pastores, os quais cuidavam de seus rebanhos.
Abrão deixa Ló escolher as terras onde deseja ficar e ele escolhe as campinas de Sodoma. Abrão então continua suas andanças pela terra prometida, chegando com sua gente à região sul das montanhas da Judéia, onde edificou um altar para o Senhor nos cavalos de Manre, junto a Hebrom. Aos 86 anos, Abrão, por insistência de sua esposa, tem um filho com Agar, serva de Sara, e lhe dá o nome de Ismael. E aos 99 anos, o Senhor aparece a Abrão e faz um concerto com ele. Ele diz que ele seria o pai de uma multidão de nações. Por isso, a partir daquele momento, seu nome seria Abraão. E Sarai passaria a se chamar Sara. E ela seria abençoada com um filho que se chamaria Isaque. Bom, ela seria mãe de nações e reis sairiam dela. E ainda toda a terra de sua peregrinação, toda Canaã, seria por propriedade perpétua deles e da sua descendência, através de Isaque. No entanto, ele e a sua descendência teriam que guardar esse concerto, circuncidando todo filho homem aos 8 dias de idade. Este seria o sinal do concerto. Por isso, até hoje, os judeus circuncidam seus filhos homens. Bom, depois Abraão recebe a visita de 3 anjos que anunciam o nascimento de seu filho Isaque com sua esposa Sara. Por um lado, este filho dará continuidade ao conflito pela herança da terra com seu irmão Ismael. E por outro lado, concretizará a promessa de Deus a Abraão e a sua descendência herdará a terra de Canaã. Depois de ter Abraão expulsado a Ismael, filho de sua concubina Agar, Isaque se torna o herdeiro único da promessa de Deus para com seu pai. Isaque, por sua vez, gera 2 filhos com sua esposa Rebeca, Esaú e Jacó. Também nessa geração dos patriarcas continuaram as rivalidades em torno da herança da terra prometida. Esaú e Jacó disputavam o direito à primogenitura e à herança. Jacó havia comprado o direito natural de seu irmão, que responsavelmente a vendeu por um prato de lentilha. Quando chegou o momento de Isaque abençoar o primogênito, Jacó se passou por Esaú, recebeu do pai a bênção que era do seu irmão, cumprindo-se assim o que Deus havia dito a Rebeca, que em seu ventre havia 2 nações e 2 povos que se dividiriam e o maior serviria ao menor. A partir desse momento, Jacó e sua descendência ganhou mais um inimigo. Jacó, orientado por sua mãe, foge para a casa do seu irmão Labão e ali se casa com as suas 2 filhas, Lia e Raquel. Depois de 2 décadas, retorna à terra prometida. Quando estava para se encontrar com seu irmão no Val de Jaboque, ele luta com um anjo e recebe o nome de Israel, porque lutou como príncipe com Deus e com os homens e prevaleceu. Depois de se encontrar com seu irmão, ele o engana mais uma vez. Ele não o segue para Seir e retorna para a região do rio Jaboque, onde se instala distante do seu irmão. No decorrer da história, vemos a vida de Jacó, pai das 12 tribos, marcada por conflitos familiares e encontros com Deus. Também vemos Deus agindo em favor dessa família que se tornará o seu povo escolhido, de onde virá o Salvador. José, filho de Jacó, que havia sido vendido por seus irmãos como escravo, se torna governador do Egito, o homem mais importante e poderoso abaixo do faraó. Quando a seca toma toda a região de Canaã, Israel e seus filhos vão para o Egito a convite de José. Ali são bem tratados e passaram a ser chamados de hebreus, o povo que veio de longe. Essa história, com certeza vocês já conhecem e está em Gênesis a partir do capítulo 37. Com o passar dos anos, os descendentes de Israel se multiplicaram, tanto, mas tanto, e o faraó, que não havia conhecido José, com receio que eles dominassem o Egito, resolveu escravizá-los, cumprindo-se assim o sonho profético de Abraão, quando Deus revelou que sua descendência seria escrava no Egito, mas retornaria a Canaã.
Assim se sucedeu, e essa história será contada no livro de Êxodos. Aguarde o próximo capítulo da série Tour Bíblico, ok? Mas espere um pouquinho. Pensou que ia sair daqui sem uma liçãozinha, sem um desafio? Pensa comigo rapidinho. Toda essa história de Gênesis nos lembra o quê? Que mesmo em meio ao caos e às falhas humanas, Deus está no controle. Suas promessas são imutáveis e seu cuidado é constante. Você consegue enxergar a mão de Deus guiando sua história hoje? Assim como ele guiou Abraão, Isaac e Jacó? O mesmo Deus de Gênesis continua cumprindo suas promessas e trabalhando em nós. Que tal renovar sua fé e confiar no Autor da vida? Se você gostou, dê o seu like. Suas sugestões e comentários também são bem-vindos. E se você não quer perder a continuidade e as outras novidades, se inscreva no canal, aperte o sininho aí para receber as notificações. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo e um beijo no seu coração.